Ei, jovem, está começando mais um Colmeia Podcast, aquele podcast docinho sobre a Colmel. E eu trouxe hoje duas visitas para aquecer o nosso coração nesse friozinho que está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Mas antes, Saul, você acredita que tem gente que ainda não se inscreveu para a Colmel? Acredito. Olha só, gente, o link tá aqui, é só escanear esse QR Code na tela, corre na nossa bio no Instagram, pausa rapidinho o vídeo, depois você volta aqui e faz a sua inscrição, é muito rápido, é muito simples, porque eu quero ver vocês lá. E também, gente, não esquece do Esquenta com Mel, dia 6 de julho, a gente está preparando um encontro maravilhoso com música, tem muitos amigos. O pessoal que veio aqui no podcast vai estar lá também. Então, quem quer rever os amigos aí de longa data vai poder ir para abraçar todo mundo e a gente vai estar lá também, hein? Eu espero vocês. E aí, agora, vamos para os nossos convidados. Trouxe hoje duas pessoas do Jefa. Vão contar várias histórias, vai ter música, vai ser muito legal. Vou deixar vocês se apresentarem, falar. Já falei a Casa Espírita, né? Mas aí vocês falam aí o seu nome, se quiserem falar a idade de vocês, fica à vontade. E eu vou puxar agora a nossa conversa, tá? Sou o Eric, tenho 37 anos e desde pequeno frequento lá o Jefa, onde fui evangelizado por pessoas maravilhosas como Hélio, que está ao meu lado. Eu sou Hélio, estou com 45 anos. Eu comecei a evangelizar com uns 17, não tinha tanta diferença. A linguagem e a proximidade ajudava, né? E frequentei o Jefa dos 13 a mais ou menos 19 anos, 20 anos. Depois comecei a frequentar um outro centro na ilha, que era o Grupo Espírita Nosso Lar. Fiquei lá também uns 7, 8 anos. E depois comecei a frequentar algumas casas espíritas na Zona Sul, depois que eu me mudei para lá. E o Jefa foi um espaço para mim muito importante de formação, onde eu fui evangelizado, conheci a doutrina espírita, onde eu comecei a formação como evangelizador. Hoje em dia eu sou professor também e tenho laços afetivos e de amigos, irmãos e irmãs que eu trago até hoje na vida. No nosso lar também e no movimento espírita também. Muito legal. E quanto tempo. Vocês lembram qual foi a Comel que vocês foram? Pelo menos em que época vocês foram na Comel? Aí você pode começar já falando, Hélio. Eu não lembro o tema específico da Comel. Eu tinha 13 anos. Eu, na verdade, comecei a frequentar o Jeff com 13 anos. Isso foi no final do ano, tipo novembro. E com 14 anos eu fui na minha primeira Comel, que foi numa escola chamada Estela Maris, que fica na Ilha do Governador, perto daqueles locais de cuidado e que se propõe a fazer reabilitação de jovens infratores na Ilha do Governador. Tem uma escola ali que é no formato de uma estrela. E naquele ano, todos os encontros espíritas, eles trabalhavam o tema de família. E para mim isso foi um marco muito importante, porque eu lembro que é natural da adolescência ter um certo distanciamento do adolescente para construir a própria identidade da família e dos pais. E eu lembro de um distanciamento muito maior do meu pai. Meu pai tem um jeito de lidar com criança muito grande, mas com um adolescente, com um adulto, já é mais difícil para ele. Eu fui nesse ano na Comel, no EMEI e no ano seguinte na Comerge. Como todos os encontros falavam sobre família, isso me permitiu pensar, à luz da doutrina espírita, sobre o convívio em família dentro de todas as dinâmicas que a gente fazia. E me fez pensar como é que era essa construção de identidade, mas do que é natural desse distanciamento da adolescente da família, do meu distanciamento da família, que eu estava criando um grupo de amigos com um conjunto de valores que já eram meu conjunto de valores e que eu estava pela primeira vez encontrando um grupo grande com o mesmo conjunto de valores que o meu dentro do movimento espírita, mas o distanciamento estava se tornando muito maior do que o necessário. E eu fiz um movimento de reaproximação, especialmente com meu pai, e de um afeto mais físico, de abraço, de toque, que dentro das dinâmicas que eram feitas dentro do movimento espírita, também isso era uma outra coisa importante, de
de um toque, de uma carícia que não tivesse algo sexualizado, que fosse só um carinho de amizade e de poder lidar com o meu corpo e com o corpo das outras pessoas e também do meu pai pensar ou lidar com as mudanças do meu corpo de uma maneira mais natural e da gente ter afeto físico e de fazer esse caminho de volta que era a minha função como filho de me reaproximar da, das, da minha irmã, dos meus pais. E para mim isso foi um marco importante. E aí a primeira Comel foi onde esse trabalho começou, com um grupo de pessoas que eu não conhecia muito, Uhum. porque vinha gente dos outros centros e de outros espaços, e deu continuidade não só no trabalho cotidiano, de certa forma, semanal no centro, mas também nos outros encontros espíritas daquele ano e daquele período até a Comerge, que aprofundaram esse tipo de estudo. Legal. A gente fala bastante aqui justamente de como essa fase da adolescência, né, ela é muito importante na formação do caráter. A gente fala bastante, não, mas a gente falou em alguns podcasts. É, e aí o pessoal contou esses relatos, né, desse nível de amizade, que é um ambiente onde todo mundo se abraça, porque existe muita coisa na masculinidade que, pô, tu não sai abraçando todo mundo assim, ou então essa questão de não ser um contato sexual, né? Mas você é envolvido por um clima tão gostoso, tão amistoso, e as pessoas se relacionam de uma forma diferente lá dentro, né? E aí você poder se despedir de tudo isso e ter essa troca de carinho, de interações, a gente realmente reaprende a se relacionar com as pessoas. Chega aqui fora, a gente quer transformar, quer levar isso para os outros relacionamentos, né? E aí essa fase da adolescência é super importante, porque é quando a gente está formando o nosso caráter, né? Se a gente aprende a ver esse contato de outra forma, ajuda quando a gente chega na fase adulta mesmo, para a gente interagir melhor com as pessoas, né? Legal. E aí você falou que você começou muito cedo, você chegou a ser trabalhador? Você foi na sua adolescência, você chegou a ser trabalhador na Comel? Sim, eu comecei. O Jefa, ele tem o Grupo Espírita Francisco de Assis da Ilha, ele tem pelo menos tinha na nossa época que a gente convivia muito essa capacidade de trabalhar muito com atividades artísticas. Que Então, legal. normalmente começar a trabalhar com essas atividades artísticas, seja cantando, seja escrevendo, seja atuando, era a maneira da gente começar a trabalhar também nos encontros espíritas. Então, as peças que a gente preparava para levar para o encontro, ou se o encontro tinha ensaios de coro, de coral, antes do encontro, era já a maneira de começar trabalhando. Numa equipe estruturada, eu comecei com 17 anos na equipe de recepção e alojamento, junto com o Saúl, junto com um conjunto de pessoas, para a gente estruturar a recepção e a recepção do encontro e fazer as escalas de alojamento, além de participar das escalas de alojamento e poder dar apoio às pessoas se acontecesse alguma coisa de madrugada. Legal. Flashbacks. E aí, depois, assim, ajudar a equipe de divulgação, fazer faxina, o que aparecer de trabalho a gente ia. Também fui para a equipe de estudos e fiz outros tipos de trabalho. Mas tem alguma coisa aí dessa rotina do que é evangelização, de que todo trabalho é trabalho e que a gente roda nas funções e vai aprendendo um pouco cada uma delas, que é importante. A Legal. gente começa recebendo o que nos apresentam com muita dedicação e carinho, e depois a gente recebe fazendo e vai colocando em prática outros tipos de atividade, recebendo no sentido do aprendizado que é o trabalho e de curtir o encontro em outras fases, porque a gente acaba se envolvendo com o encontro na medida em que a gente elabora o encontro, que é diferente de só curtir o encontro nos 2 dias que ele acontece. A gente Sim. acaba criando os vínculos e pensando, planejando e se divertindo com o processo, apesar de muitas vezes ser cansativo, e de pensar um pouco nesse processo que tem que ter uma certa disponibilidade
e de conseguir conciliar com as outras responsabilidades da vida. É um desafio, mas que a gente também curte o encontro por mais tempo por estar trabalhando nele e poder conviver com as pessoas que a gente gosta. Foi legal. E você, Eric? Quando foi a sua primeira com mel? Conta pra gente. A primeira comunhão foi em 2004. Eu tinha me afastado da casa espírita, estava fazendo escola técnica, e aí estudava muito, né? Depois fui fazer estágio e tal. E acabei saindo da casa espírita, saindo para o escoteiro, fiquei só na escola. E quando eu voltei, 3 anos depois, no final do ensino médio, eu encontrei uma casa espírita um pouco diferente. Na verdade, eu não sei o que aconteceu, não só no Jeffrey, mas depois descobri que foi meio que histórico. Em algum momento entre 2000 e 2003, várias casas perderam muitos jovens. Eu não sei dizer porquê, mas cheguei lá e encontrei um grupo menor, mais reduzido, mas que tinha muito disso que o Hélio falou, né? Dessa cultura de afeto, de você encontrar pessoas que dividem valores com você. E como eu saí ainda na pré-mocidade, eu não tinha participado de nenhum encontro. E aí cheguei lá, no final de 2003, aí estava conseguindo um estágio, não participei de comércio, nem inscrição, nem nada. E aí quando eu voltei ali em fevereiro, março, o pessoal, pô, comércio foi muito legal. A gente fica lá e tal, faz as coisas que a gente faz aqui, mas por 4 dias. E agora vai ter a Conmel. Cara, meu olho brilhou, falei, isso é muito legal. O que tem lá? Tem música, tem teatro, tem as discussões que a gente tem aqui com gente de outros lugares. Cara, muito legal. Como é que faz para ir? Tal? Aí botaram a inscrição, aí eu olhei a ficha e falei, caramba, tem um negócio aqui que você tem que estar 2 anos na doutrina espírita e ter 70% de frequência. E eu falei, eu tenho 2 anos de doutrina espírita, eu tenho 70% de frequência, só não tenho as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu estava afastado nesse período de ensino médio. Aí fui conversar com a Catarina, que era a coordenadora, e ela falou para mim assim, eu vou assinar a sua ficha, eu só quero que você pense no objetivo de por que você está querendo ir para esse encontro, né? Qual é a tua expectativa quando você voltou para a casa espírita aqui e está com você, assim. Ela não fez barganha comigo, você tem que vir a partir de agora, deixou na minha mão. Eu fiquei, caramba, boa pergunta, né? Por que eu voltei? O que eu quero aqui? E aí eu olhei para as pessoas, olhei para o que estava acontecendo e falei, cara, eu me sinto muito à vontade aqui, eu compartilho valores com essas pessoas, a forma como isso acontece me agrada muito, pô, se tem um negócio, tem mais disso, com mais gente, por mais tempo, eu quero. E aí fui para a minha primeira comenda em 2004, foi numa escola que eu não lembro o nome, porque já não era na ilha, mas era uma escola, não sei se alguém lembra, não sei se ele foi Ramos ou Laria, foi o último ano antes de ir para a EFA. E aí eu conheci várias pessoas, inclusive conheci minha esposa atual lá. Ela era do Jeff, mas ela era de outro ciclo. E você, então? Sou do Jeff. Eu falei, não, eu sou do Jeff. Eu também sou, né? Eu sou do terceiro ciclo. Ela falou, sou do segundo. E aí a gente começou a conversar. A gente estava na fila, eu lembro que tinha estrogonofe. E no primeiro encontro a gente sempre descobre o quão gostosa é a comida de evento espírita. Então eu estava encantado ali. E ela estava na minha frente, saiu com um prato. Eu falei, caraca, ela fez um prato tridimensional. A gente olhou assim, começou a rir, ela ficou vermelha. Deixa eu comer e tal. E a partir dali começou uma amizade com a galera do Jeff, de outros lugares, né? Os coordenadores, não só do Jeff, mas também de outras casas espíritas. E foi o começo de um negócio que não parou mais. Legal. E aí, não sei se vocês sabem, acho que o Eric sabe, que ele falou que vai esse ano na Conmel, então aqui eu já estou divulgando para todo mundo poder cobrar o Eric, para ele não fugir. Não, brincadeira, Eric. Mas o tema esse ano é o que é o Espiritismo. O tema escolhido pelos jovens, né, numa reunião que a gente fez, e aí o pessoal pôde escolher, tiveram um estudo, foram apresentados alguns temas e eles escolheram esse. E aí eu gosto de perguntar para o pessoal que vem aqui, o que é o Espiritismo para você? Né? Aí pode falar já, Eric, o que é o Espiritismo para você? Queria dizer antes que eu gosto muito desse tema, gosto muito dos temas da Conmel em geral, acho que ela tem temas fortes. Lembro do primeiro tema, em 2004, porque ela tinha uma camisa muito linda de uma formiguinha carregando uma folhinha verde, né? Era verde. Aí o tema era a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. E aí, representado pela formiguinha, nunca mais saiu da minha cabeça. Legal. E eu gosto assim dos temas fortes da Conmel porque são temas básicos que dão oportunidade de discutir algumas coisas, né? E acho que o que é o espiritismo é uma boa pergunta, porque envolve o que é ser espírita, como é que é você se identificar como espírita. Tem uma frase de Jesus que eu acho muito forte que tem a ver com isso, que antes de contar a parábola do bom samaritano, ele começa a contar porque um doutor da lei pergunta para ele, o que eu faço para ter a vida eterna? E aí, tipo, Jesus, você é um doutor da lei, né? Então, tipo, o que está escrito na lei? E aí ele faz uma segunda pergunta que para mim é fortíssima. Como você a lê? Porque é isso, está escrito ali, mas como é que você lê? Em que momento de vida você lê?
como é que você aplica aquilo? As pessoas leem a mesma coisa, né? E tem interpretações completamente diferentes. Então, acho que, o que é o espiritismo? É só o que está escrito ali? Tá, mas como você lê o que está escrito ali? Como é que você se relaciona com as outras pessoas que também leem e têm opiniões daquilo, ideias sobre aquilo? Como é que se constrói um movimento espírita para se dizer espírita? Então, assim, eu acho de uma profundidade de possibilidades assim, muito grandes, e isso me alegra muito na Comel ter essas possibilidades. E o que é o espiritismo para você? Para mim, o espiritismo é um movimento universal e que a gente pega uma pequena parte dele pela codificação, pelo que foi escrito, pelo que os espíritos trouxeram, mas eu acho que é muito mais amplo que isso. É um movimento e ele está nas pessoas, ele está no mundo. Às vezes as pessoas falam, pô, mas espiritismo só aqui no Brasil, tipo, e tem 5%, nem na França que foi criado tem espírita. Eu falo, não, o espiritismo é muito mais do que isso. Se você pegar as ideias espíritas, eu vejo elas brotando o tempo todo, principalmente no campo moral, das discussões que a gente tem, né, dos avanços que a gente faz a duras penas, mas enquanto sociedade, eticamente, acho que tudo isso é espiritismo e a gente precisa ter olhos de ver isso. Eu acho que o espiritismo é você conseguir enxergar nisso um movimento que te envolve, que envolve o mundo. Legal. Boa resposta. E para você, Hélio, o que é o espiritismo? A primeira coisa que me veio à cabeça é uma sensação que eu tive quando eu comecei a conhecer os princípios básicos da doutrina. Tinha uma escritora que escreveu pouca coisa em quadrinhos, ou pelo menos nos quadrinhos famosos, não quadrinhos adultos, mas em quadrinhos da Marvel, que chama Innocenti. E numa das histórias do Demolidor, do período que ela escreveu, eu com uns 10 anos de idade, lendo essas histórias, tinha uma parte em que ela escrevia que o mundo só existia porque determinados homens em cantos diferentes do mundo escolhiam não apertar botões e se atacarem com mísseis. E eu, com 10 anos de idade, ficava pensando aquilo, tipo, e se alguém decidir apertar um desses botões? E que hoje, por exemplo, a gente vê esses movimentos de conquista, de genocídio, de guerra da Rússia e da Ucrânia, do Oriente Médio, aqui na América Latina, em vários lugares do mundo. E tem tanta coisas que são cruéis acontecendo e muita desesperança. Toda vez que eu penso num tema à luz da doutrina espírita, eu penso sempre, ou eu tento sempre ver o que as obras básicas dizem, porque a base é importante, pensando no que é o espiritismo. E essa ideia de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e de que Deus é Pai, que as coisas têm porquê, mesmo que eu não entenda inicialmente, de que a gente não está aqui para pagar, mas que a gente está para aprender a se reequilibrar na medida em que a gente tem várias encarnações diferentes, que a vida continua. Isso me deu uma sensação de tranquilidade e de relaxamento do músculo que eu, com 13 anos de idade, fui ficando mais tranquilo, e mesmo que eu tenha dias de tristeza, eu acho que desesperança eu não tenho. E para mim, essa ideia de que o espiritismo é uma filosofia, é uma religião, mas que te dá uma filosofia de vida que busca se construir cientificamente, mas que te dá pelo menos me dá um direcionamento, uma maneira de enxergar o mundo. Isso para mim fez e faz muita diferença, porque a gente vive mergulhado em muita brutalidade. E quando a gente vai conhecendo o íntimo das pessoas e das situações, a gente pode conhecer muita coisa, muitos fatos muito duros da vida, do que as pessoas enfrentam. E aí um discurso não consola. Tá? A companhia e a presença pode fazer diferença. E a pessoa pode descobrir por ele ou por ela mesma uma maneira de viver uma vida diferente, que pode ser o espiritismo, que pode ser uma outra via, um outro caminho, mas que, para mim, esse caminho passa pelos princípios básicos da doutrina espírita, os desdobramentos dele que me dá
essa certeza. Eu, quando volto para ler nesses dias que eu estou mais fragilizado, o capítulo lá da Fé Remove Montanhas, no início eu pensava, minha fé não consegue nem emocionar uma formiga, quanto mais contagiar alguém que não deseja tê-la. Como é que eu vou trabalhar nesse negócio, fazer isso? Mesmo que tenha uma perspectiva de compartilhar conhecimento, uma coisa mais ou menos freiriana. Como é que eu sinto isso em mim e deixo isso transbordar pelos meus olhos, pelos meus poros e no meio das dificuldades ou das facilidades, a alegria cristã pode transbordar por mim. E no meu microcosmo, viver pode ser um pouco menos duro, um pouco melhor. Essa perspectiva mais esperançosa e a certeza que a fé dá, isso talvez faça diferença para mim, para alguns de nós, e a gente possa multiplicar isso. Então, o Espiritismo é uma filosofia e é uma religião que pode trazer isso, se permitir. Então, quando eu penso também na coisa lá de... Não sei se citam pra caramba, não sei se foi Gandhi, não sei quem foi, que se destruir tudo das religiões do mundo, que pode sobrar, que era o Sermão da Montanha. O meu Sermão da Montanha é a mensagem O Teu Cristo, da Joana, do livro Filho de Deus. Que ela fala sobre a gente não tem uma expressão que ela usa que é deixar o nosso Cristo interno espraiar-se através da gente. E eu fico pensando, mas ela fala que mas mantens preso, manietado. Eu fico pensando das minhas reflexões ou nos meus desequilíbrios, o quão preso ainda está e o quanto eu preciso amadurecer e o quanto eu não deixo fluir, porque eu sou rígido, porque eu ainda tenho que me resolver em muita coisa. Mas essa ideia de deixar a fé e a bondade e a herança de Deus fluir e disso ser muito mais fácil do que ficar complicando as coisas, é algo que a doutrina pode trazer se a gente, ao invés de talvez complicar tantas coisas, deixar fluir de uma maneira mais fácil. E esse mergulho que eu fiz durante tanto tempo, trabalhando ativamente no movimento espírita, que agora eu estou em outras searas, mais do mundo, vivendo essa mensagem, tentando viver essa mensagem de uma outra maneira, me traz, mas me mantendo, estou tentando me manter fortalecido com essa crença e com um conjunto de companheiros de ideal, é parte dessa premissa básica, que vem dessa base, que tem os princípios básicos da doutrina, que tem o exemplo de Jesus, que tem o decálogo, e que tem o que eu trago mesmo antes de me reconhecer na doutrina, do que eu pude ter de esclarecimento antes disso, do que eu trago da minha família, que não é espírita, mas que abarcou o movimento espírita na minha casa também, montando peça, alimentando reuniões, Legal. cozinhando para as pessoas, refeições para reuniões ou churrascos para dezenas de pessoas também, sempre nessa coisa muito acolhedora que o movimento espírita tem, mas que nossas famílias, algumas têm mais que outras, essa capacidade de acolher as pessoas. Sou testemunho. Legal. Eu ia te fazer uma pergunta, vou deixar você fazer uma pausa para uma água. Também aproveitei que vai secando aqui. Eric, eu soube, não sei como ver essa informação, que você é músico, né? Compositor. Não sei como eu descobri isso, mas me chegou essa informação. Menina, fiquei chocada. A gente se conhece, então, dos eventos espíritas, já vi o Eric tocando, já vi suas composições lindas. E eu queria saber, né, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tipo, você já era músico e já tocava cavaquinho, e aí quando entrou lá no Jefa, você levou? Ou depois, né, ali no seu processo de vida, você foi aprendendo e, opa, peraí, e se eu compor uma música espírita aqui? E nunca me perguntou isso. Cara, na verdade, duas pessoas ao mesmo tempo. Pensando agora,
vieram juntas. Exatamente, assim, não tem como separar as duas. Porque, na verdade, eu sempre gostei do samba como gênero musical, né? Minha formação é por aí. Mas eu tocava só percussão, isso quando era mais garoto, na escola, com os amigos do grupo escoteiro. E aí saí do grupo escoteiro, acabou a escola, e aí vim para o movimento espírita, começando a estagiar, fui entrar para a faculdade. E aí quando eu voltei me encantou muito a música, assim, conheci a música da evangelização e tal, mas, cara, foi aquele outro olhar pelas mesmas canções. Aí tinha o Alan, né, lá no Jefa, e cantava-se Mariel, Eduardo Barreto, que para mim é o melhor compositor do movimento espírita. E aquilo me encantou. E no mesmo ano eu estava entrando na faculdade, foi 2005, né? Fui para a Comércio em 2004, para a Comércio em 2005. Estava entrando na faculdade também em fevereiro, mesmo ano, mesmo mês da Comércio. E aí fiz uma amizade lá, várias amizades. E eu lembro que estava estudando com um amigo, aí a gente foi pagar alguma coisa, ele abriu a carteira e caiu um negócio, o que é isso? Aí ele falou, não, é meu cartão, sou professor de cavaquinho. Aí eu falei, caraca, você é professor de cavaquinho? E aí eu lembrei que meu irmão tinha um cavaquinho em casa que ele ganhou no aniversário, ele nunca se interessou, quebrou o negócio lá. Falei, cara, você me ensina? Ele falou, ensino, claro, de boa. E aí peguei o cavaquinho, consertei. E aí lembrei que na Comerge o pessoal tocava vários violões, assim, no canto do canto. Falei, cara, ano que vem eu vou voltar tocando cavaquinho nesse evento. E aí fui aprendendo com ele ali, comecei em abril mais ou menos. Quando eu comecei a tocar os primeiros acordes, veio a Comel de 2005, né, minha segunda Comel. E eu falei assim, cara, por que não tocar a música espírita que eu me apaixonei? Por que não o cavaquinho, misturar as coisas? E exatamente nessa Comel que começou a relação com o cavaquinho e a música espírita ao mesmo tempo. Que legal. Então você tocava as músicas espíritas versão cavaquinho. Isso, por muito tempo. Até hoje, na verdade, se eu parar para pensar, eu domino mais as músicas espíritas do que os sons propriamente ditos. Eu nunca trabalhei com isso, não sou músico profissionalmente, nem nada. Mas eu tenho muito mais repertório dentro do movimento espírita do que fora. Poxa, então dá uma palhinha pra gente. Mostra pra gente aí, porque eu ia pedir pra você tocar uma música sua, mas eu sei que a gente vai ter o com música e aí vai ter a oportunidade de ver você tocando. Mas eu não vi nenhuma versão espírita em cavaquinho. Eu lembro dessa música aqui do Eduardo Barreto. Olhe para trás, veja as pegadas que você deixou. Onde foram trações, castelos que idealizou. Os tesouros de que se serviu. Se E servir. você retribuiu a vida. Você fala que hoje tudo anda de mal a pior. Pare pra pensar o que você faz para o mundo ser melhor. O destino sempre lhe sorriu. Lhe E sorrir. você retribuiu a vida. É tempo de amar, de construir a paz, incendiar a terra de esperança, tocar o esplendor da vida florescer, descendo as vestes suntuosas das manhãs. Das manhãs. Das manhãs. Nossa, muito bom, muito legal. A música é muito comum pra mim. Nossa. Foi vários gatilhos aqui, memórias de coral, Coromerge, não da Comel, não fui dessa época, mas acaba que na Comerge a gente sempre vai pegando aí esse contexto, né? Muito legal. A gente vai voltar nesse tema cavaquinho, para eu poder conversar um pouco com o Hélio. Já dei um tempo para você respirar. Você falou você não chegou a dizer qual a sua profissão, mas você falou um pouco do espiritismo, né? Como ele influenciou um pouco ali. Aí eu queria que você falasse um pouco mais disso. Para quem não sabe, o Hélio é psiquiatra, né? Faz um trabalho com prevenção ao suicídio. E aí queria que você falasse. Você pode falar um pouco do seu trabalho, mas também dizer o quanto da doutrina teve influência nisso, ou o quanto o interesse nesse assunto teve influência nos seus interesses na doutrina, né? Também às vezes não é necessariamente uma coisa influencia na outra, precisa separar na hora de fazer o atendimento, os princípios a gente mantém,
Mas, às vezes, aquele interesse estava sempre ali, né? Desperta e leva a gente a outros caminhos. Eu penso um pouco na trajetória. O Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, o corpo de evangelizadores, ou o grupo de evangelizadores, são pessoas, eram pessoas muito amigas, são pessoas muito amigas. Minha família não tinha condição, meus pais não tinham condição de pagar pré-vestibular para mim. Eu terminei o ensino médio, naquela tempo era segundo grau, e eu não tinha condição de fazer pré-vestibular. E eu tive deficiências do que minha escola teve para mim, de me ensinar de física, de matemática, de algumas disciplinas, de algumas matérias. Então, eu não sei até hoje quem foi, mas um grupo de pessoas do centro, boa parte eram evangelizadores que já estavam formados e trabalhando, se juntaram e pagaram pré-vestibular para mim durante 2 anos para que eu pudesse entrar na faculdade. Já começa por aí. Meu primeiro jaleco eu ganhei do pessoal do centro, também quando eu entrei na faculdade. Ah, que Então, eu não legal. teria entrado na faculdade se não fosse por apoio dos meus evangelizadores e dos trabalhadores do centro, que eram pais dos meus amigos. E fizeram isso de uma maneira meio anônima. Um que era professor, que me dava aula de apoio do que eu não tinha aprendido na escola, que era o Alain, era a pessoa que pagava o curso e que era o representante de um grupo que eu não sei quem são as pessoas. Hoje em dia, quer dizer, aí formei medicina e as coisas foram caminhando. Tenho um casal de médicos desse grupo que também funcionaram como padrinhos, desde tirar dúvidas ou de dar apoios, de dar chocolate, compartilhar os chocolates que eles ganhavam como pacientes até eles terem filhas de lembranças assim da vida. Mas aulas que eu montei na evangelização, que foram muito marcantes para o grupo, como, por exemplo, aula de suicídio, pensando em prevenção de suicídio, monólogos que eu criei, hoje, como professor em faculdade de medicina, eu tenho monólogos de atendimento simulado que a gênese, o início desse monólogo, eu comecei como evangelizador com 17, 18 anos de idade. Ai, que legal. Então, a minha formação como professor começou com as técnicas do movimento espírita que muitas vezes eu ensino para outros colegas e amigos professores e professoras, que vão aprendendo técnicas de ensino que eu aprendi no movimento espírita e que eu vou fazendo adaptações para a sala de aula que super funciona com grupos de 40 pessoas, 60 pessoas, 120 pessoas. Se eu na Comel, com 200 pessoas, na Comércio, com 400 pessoas, eu estava no alto de uma quadra, coordenando um grupo funcional, pegar uma turma com 100 alunos, tipo, eu tive esse treinamento no movimento espírita. E fazer isso de uma maneira respeitosa, usando humor, e poder fazer esses testes, porque primeiro eu tive quem fizesse isso me apoiando e poder me tornar um multiplicador disso, mas aprendendo ainda e aperfeiçoando com outras pessoas, coisa que eu ainda aprendo hoje em dia, também com esse tipo de visão que eu tive lá antes. E que às vezes chegava um garoto de 13, 14 anos e dizia: mas não é melhor a gente fazer não sei o que, não sei o que? E aí remodelava toda a atividade em 2 minutos. E dizia: faz sentido. E aí vamos fazer diferente então, que ele está sugerindo. E a gente remontava atividades que um grupo de sei lá quantos adultos não viu isso, e alguém de 14 anos viu isso em 2 minutos. A prevenção ao suicídio foi algo que, por força da carreira, foi se apresentando. É uma necessidade de saúde pública. Tem ações de saúde e tem ações de prevenção que são pedagógicas. Como a gente, dentro do movimento espírita, desde a campanha lá da FEB, sei lá, de 1900 alguma coisa, de preservação da vida, isso já era uma das diretrizes da campanha, em termos de prevenção de suicídio, técnicas didáticas, pedagógicas, isso já era feito de alguma forma. Então, isso para mim não foi uma novidade. Eu ganhei alguns instrumentos técnicos e até científicos do que a OMS, fala, da Organização Mundial de Saúde, fala, que hoje em dia eu sei um pouco mais do que eu sabia antes e até trago um pouco mais disso. Do ponto de vista da crença, me ajuda
fazer algumas perguntas ou questionamentos ou ajudar em processos de reflexão de não obrigar as pessoas. Quando eu leio na literatura médica, científica ou da psicologia, ou da saúde de uma maneira geral, que tentar obrigar as pessoas a valorizarem a vida não é um caminho que traz saúde, nem ajuda as pessoas Sim. a recuperarem a vontade de viver, isso faz muito sentido. Por outro lado, dizer para as pessoas que um serviço de saúde está junto, que eu estou junto, ver quem é a fonte de apoio delas, me apropriar da literatura da saúde, que conversa com as pessoas sobre a religiosidade, dizer que existe literatura na saúde, que o espaço da consulta pode se ajudar a pessoa a refletir sobre aquilo que as religiões muitas vezes não abrem espaço para a pessoa questionar a própria religião quando ela está em uma crise espiritual. E que se eu sou mais isento dentro do meu espaço de conflito, a pessoa ali pode se questionar, seja para reafirmar a sua fé, seja para questionar ou delimitar os parâmetros da fé Sim. e de pensar em como lidar com a sua desesperança no momento de crise e encontrar outras saídas. E aí tem textos espíritas dentro da minha religião que abordaram isso que eu li antes. Eu então fico um pouco abalada e consigo separar justo por causa da minha trajetória e do meu processo de cuidado, o que é meu e o que é do outro. Não saio mal desses atendimentos. A gente tem muitas pessoas que são vítimas de violência. A violência contra a mulher é muito frequente, muito intensa. E como tem coisas tão cruéis que acontecem. Então, perder a esperança no ser humano é muito fácil. Se a gente não olhar a vida de uma maneira mais ampla e mais espiritualizada, fica muito fácil mergulhar em desesperança, em crueldade e sofrimento. Para a gente olhar a vida de uma maneira diferente, continuar investindo em educação, em cultura, em arte, em formas diferentes de viver a vida de uma maneira ética, que valorize honestidade. Quando a gente tem um país tão corrupto, coisas tão graves e diferentes acontecendo no mundo, se a gente não tiver uma base sólida, a gente fica muito frágil para cair. E nesse sentido que ter tido essa trajetória muito intensa, estudando doutrina, porque uma das coisas que o sempre ajudou, por exemplo, todo sábado eu lia texto em estudo em grupo. Minha fluência em leitura e interpretação de texto, desde os 13 anos de idade, me ajudou a fazer interpretação de texto e a eu ler. Eu tinha colegas de escola que faziam o curso de inglês 10 anos. E eu não tinha condição financeira de fazer curso de inglês. Mas com o que eu tinha de conhecimento, fazia interpretação de texto melhor em língua inglesa, porque eu tinha o hábito de ler, interpretar e discutir em grupo. Quem me dava isso era o estudo sábado no centro da evangelização. E até hoje é assim porque eu tenho essa base. Então, essa forma pedagógica de fazer, isso hoje, como professor, busco fazer com os meus alunos para que eles também tenham um pouco disso, dessa capacidade de desenvolver raciocínio crítico, de compartilhar o ponto de vista, de aprender a falar em público, de aprender a se posicionar. E isso eu trago dessa base do movimento espírita de ter um ambiente que não seja inóspito, que seja um ambiente agradável para as pessoas se exporem, estudarem e compartilharem as coisas boas da vida, as suas crenças. Sim. Então, quando as pessoas me olham e não sabem de onde é que vem tudo isso, elas vão descobrindo aos poucos que tem a ver com isso, quem se aproxima mais de mim, que eu tenho essa bagagem. Eu ia falar isso. Você falando, dá pra ver a bagagem que você tem. Assim, eu ficaria umas 2 horas fácil ouvindo você falar, tá? Porque ele vai falando, a gente vai ficando calmo, e aí você vai complementando, vai trazendo tanta bagagem que dá pra ver assim, nossa, muito legal. E você falou uma coisa também muito importante. E aí, até o link também do que a gente estava falando sobre o que é o espiritismo, né?
Acontece tanta coisa hoje no mundo, tanta coisa ruim, a gente vê, se ligar o noticiário, a gente sai com uma energia. Eu fico muito mal assistindo noticiário no dia a dia, porque parece que só acontece coisa ruim, né? E a gente tem a doutrina espírita, que é o consolador. Ela explica por que que a gente passa pelas situações difíceis, por que que a gente passa por provas e expiações, né? Porque eu acredito muito nisso, que e não só sem a doutrina espírita, né? Sem a fé, sem a pessoa acreditar em algo maior, em algo além dessa vida aqui, você perde um pouco do propósito da vida, assim. E aí realmente cai em desesperança. Então a fé é importante, né? No nosso caso, nós somos espíritas, mas eu acho que qualquer tipo de fé, qualquer tipo de crença que faz bem é muito válido, né? Isso é muito, muito legal. Teve uma vez que eu estava fazendo uma palestra, que eu estava baseado no Boa Nova, contando a negação de Pedro. E aí, um senhor levantou no meio da palestra e começou a dizer: mas se fosse eu também tinha negado, porque eu ia sobreviver. E começou a discutir. Caraca. Aí eu, tipo, respirei fundo e deixei o senhor falar e comecei a pensar no que ele estava falando, que faz super sentido. E quantas vezes por dia eu nego Jesus? Porque também, quando eu falo que eu não mergulho em desesperança, não quer dizer que eu não olhe esses noticiários e que tem dia que eu não tenho vontade de sair da cama. E se for um dia que eu não posso sair da cama, tem dias que eu não saio de casa e fico fazendo coisas que são boas para mim e que me ajudam no meu equilíbrio. Então, a gente precisa de tempo, de espaço para sofrer. E esse sofrimento é legítimo. E ser humano é legítimo. Por isso que a gente precisa de recursos. E um dos recursos é a palavra. Desde a palavra do Novo Testamento à palavra da doutrina. Sim. Eu sempre tive muita dificuldade de ler André Luiz e de ler romance. E sempre tive muita facilidade para ler Joana. Os textos que são mais teóricos, eu tenho muito mais facilidade de ler do que ler romance. Então também fico pensando que cada uma pessoa também tem sua facilidade, sua dificuldade e pode encontrar sua afinidade dentro das obras. Eu li não li toda a obra do André Luiz. Tem uma parte dela, fiquei satisfeito. Eu ouvi muita gente falando sobre André Luiz e tentei mergulhar o máximo possível na obra de Joana, que eu tinha mais facilidade de ler e que eu me identifiquei. Joana, minha madrinha, super concorda e fico dias pensando sobre isso. Mas tem facilidades e tem dificuldades. Isso é parte da vida, sabe? E a gente se identifica com umas coisas e nem tanto com outras. Inclusive, e aproveitar para fazer um gancho, porque a música é algo muito importante para mim, né? É de onde eu tiro também muitas coisas que me consolam no dia a dia. A gente estava conversando aqui no off, né? E estava falando que você ouve muita música. Eu ouço muita música espírita também. Eu ouço muita música no geral, mas também ouço muita música espírita. Vai parecer que é puxação de saco, não é? Tanto que o que eu mais ouço, acho que é Marielza, Luiz Pedro Silva Paulo, aquele álbum dos arranjos de coral excepcional. Mas tem uma música que é sempre quando eu tô assim, muito acelerada, quando eu tô muito agitada, e sou eu que tô causando isso, sabe? Que é a Serenar, do Eric Machado. Conhece? Lembro, vagamente. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente. Não vou te pedir pra tocar do nada. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa bagagem, o que te inspira, como é esse processo. De repente a gente bota aqui também um link para música, o pessoal poder conferir. Tem no Spotify, não tem também? Tem. A letra é linda. E eu repito tantas vezes os versos dela para mim, porque às vezes eu preciso serenar. Eu preciso ouvir algumas coisas e entender. Preciso ficar um pouquinho mais quieta, porque eu não ouço muito. A gente é muito acelerado, a gente é muito corrido.
E aí vou deixar você falar, tá vendo? Vou deixar você falar sobre como a sua bagagem, tudo isso que a gente estava conversando aqui, como isso leva nas suas composições. Independente, não sei se tem uma diferença porque você faz samba e você quer tocar mais numa ferida, se você aproveita ou se não. Bom, quando eu falei que me apaixonei pela música de novo, quando eu voltei para o movimento espírita, a primeira coisa que me pegou foram as letras, né? Eu, embora tenha seguido sempre pela área de química e seja hoje professor de química, a minha matéria preferida na escola era língua portuguesa, redação, literatura, sempre foi. E as letras me pegavam muito, né? Vocês estavam falando aqui sobre a questão da desesperança do mundo e tal, e eu tava aqui, cara, Eduardo Barreto, parece uma música simples, né? Você vai pegando profundamente, ele fala exatamente sobre isso de uma maneira muito brilhante. Eu pegava os arranjos do Luiz Pedro naquele CD, e eu falo, cara, o cara consegue botar duas mensagens nas vozes diferentes, né? Você vai pegar o que o contralto fala, e o que o baixo fala, e o tenor é soprano, e você vai ver que às vezes ele bota uma palavra ali. Eu falo, cara, isso é genial, assim, é usar a palavra de uma maneira tão bonita, né? Pra através da música trazer uma mensagem. E quando eu comecei a compor, foi isso que eu pensei, né? Tinha o Alan lá que compunha, o Átila que compõe muito bem. Depois lá no Paulo 2, né? Os textos de Hélio, os textos de Clarinha, as pessoas do Luiz Eduardo, que escrevia muita coisa lá pro Jeffro. Eu falei, cara, se você vai escrever uma coisa, que você tem algo a dizer sobre aquilo, sabe? Não escreva por escrever. E isso eu vi em todas as músicas. Eu falei, cara, tem uma mensagem aqui por trás. A pessoa não chegou e botou uns acordes e falou, vou botar uma letra aqui só para acompanhar. Não, tinha muita coisa a dizer. E aí, isso foi um mote para mim. Ter o que dizer e ter tranquilidade para esperar o momento. O Alan me ensinou isso. O Alan falou, cara, às vezes eu boto uma letra na gaveta e fica lá 5 anos. E no início você não quer, né? Você quer, eu quero ver uma música pronta. Não, cara, espera o seu momento. E essa música que você mencionou veio por isso. Um momento difícil em Comerge, onde havia divergência de opiniões para construir a Comerge. E aí as pessoas se exaltaram e pensando sobre o samba, pode, não pode, e aí aquela disputa de opiniões, e todo mundo saiu de uma reunião bem ansioso assim, em relação àquilo. E aí o Francisco, nosso amigo Francisco Veríssimo, que também teve na Comel muito tempo, ele estava ali naquele ambiente, a gente saiu e ele parou, eu olhei para ele, ele ficou diferente, ele falou, cara, às vezes a gente precisa serenar, né? Às vezes a gente não precisa discutir isso agora, a gente não precisa ter resposta agora, a gente pode parar e dar um tempo. E naquele momento eu falei, cara, não, mas a gente acabou de sair envolvido aquele. Não, cara, às vezes é preciso a gente acerenar. E, cara, você tem razão, assim, vamos parar, deixar isso, acalmar. E aí veio começar a escrever a música sobre aquilo. Eu queria dizer sobre aquilo que aconteceu, mas eu não queria me envolver a ponto de me desequilibrar, de perder a esperança. Eu queria saber discutir o que precisava ser discutido, entender que a divergência às vezes é necessária e não é problema ter divergência. Pelo contrário, a divergência é fruto da diversidade, é fonte de diversidade também que nos enriquece, desde que você saiba trabalhar com equilíbrio aquilo. E aí eu falei, pronto, eu já tenho o que dizer, tenho ânimo para dizer isso e vamos fazer isso, construindo. Conversei com ele, conversei com outros amigos e daí veio a música. E sempre tento seguir esse processo. Alguma coisa vem que eu acho que precisa ser dita ou pode ser dita de uma maneira legal, busco referências, converso com pessoas. Essa é outra lição que eu aprendi com o Alan também, porque conversava sempre com pastores evangélicos, com pessoas católicas, pessoas que discordam de você para poder construir uma coisa mais representativa e mais significativa para o teu processo. Acho que para você escrever alguma coisa que você acha que pode acrescentar em alguém, isso se reflete se tivesse sido acréscimo para você também. Não é uma coisa Sim. que, eu tenho o que dizer. É assim, eu tenho o que dizer porque eu aprendi o que dizer, porque eu estou crescendo aqui, vamos dividir isso junto, né? Vamos compartilhar. Acho que é por aí. Poxa, muito legal. E eu queria te perguntar, você acabou tocando nesse assunto, foi muita relutância quando você chegou? Como é que foi seu primeiro... Tipo, gente, eu tô aqui com um cavaquinho, eu queria tocar uma música para vocês. Como é que foi essa recepção? E depois você também teve uma banda que toca samba espírita, então é bem focada nesse gênero. Como é que foi essa recepção no meio espírita? Você encontrou muito preconceito? Sim e não, foi uma coisa bem misturada, bem dividida. Na minha casa espírita, nunca. A fundadora da casa espírita, Dona Elva, tocava bandolim nos chás fraternos, isso em 1970, quando a casa foi inaugurada. Então, quando eu cheguei lá, já tinha pessoas fazendo coisas muito diferentes. O Alan e o Átila sempre gostaram de fazer coisas muito diferentes, né? Instrumentos diferentes, trazendo experimentações musicais, né? Muito legal. Mas não é assim no movimento espírita todo. Na primeira Comel,
eu vou ser sincero para você, eu vou narrar o que aconteceu, mas eu não sei o que aconteceu por trás disso até hoje, assim, não é uma preocupação minha, não. Mas eu levei esse cavaquinho, eu tava tocando os primeiros acordes, e a gente tinha um canto do canto ali na F onde fica a cozinha. Uhum. E aí estávamos tocando lá, começaram a tocar, e algumas brincadeiras, vamos fazer essa música no samba e tal. E de repente vieram Fred e Jorge, dois grandes amigos, hoje, né? Na época eles eram só coordenadores, não conhecia bem eles. Pediram, me chamaram no canto, e o Fred falou para mim que estava convidando meu cavaquinho a se retirar do evento, porque né, a vibração do cavaquinho atrairia a energia de espíritos que gostam do samba, do carnaval, e que não era muito o objetivo do evento. E eu lembro de olhar para ele com estranhamento, assim, Fred, eu não concordo, mas eu respeito. E levei assim. E claro que eu fiquei chateado, mas eu não estava ali para tocar cavaquinho, eu estava ali pro evento. Então assim, eu Sim. deixei de lado e segui. Mas conversei com outras pessoas sobre aquilo. Aquelas avaliações, muitas vieram, provavelmente sobre aquelas que o Saulo estava na coordenação. Teve um monte de avaliação falando sobre isso, das pessoas discordando e tal. E aí foi um susto para mim, porque eu descobri que era problema para algumas pessoas, né? Hoje eu sei que não é problema para o Fred nem para o Jorge. Depois a Vanessa, que fazia parte da coordenação, também falou que ficou responsável por me dizer que foi porque estava no canto ali, perto do atendimento fraterno, então estava fazendo muito barulho. Falei, pô, mas foi a equipe que colocou ali, se fosse barulho, você tirava o violão também. Não era isso, assim, eu não sei o que que era, não sei por quem era, porque a Vanessa nunca se importou com isso. Não sei se Jorge ou Fred mudaram de opinião, ou se estavam transmitindo recado de outras pessoas, assim, não é uma preocupação que eu tenho, não. Mas de modo geral muito apoio, mas em alguns momentos isso. E na Comerge a gente teve esse problema, né? Muitas pessoas do CERJ, que é o órgão que coordena a Comerge, acreditavam que não deveria haver uma mistura entre samba e Comerge por uma evocação do carnaval. Né? Eu não concordo com essa visão dicotômica de que o carnaval é o mal e a Comerge é o bem, e a gente se isola aqui porque o mundo está lá fora e é o mal. Eu não Sim. acredito nessa visão pedagogicamente, não acredito espiritualmente, enfim. Mas isso, você consegue na divergência conversar, sentar à mesa, dizer, olha, eu penso assim, você pensa assim, e a gente chegou a um denominador comum, né? Hoje eu não sei, né? Saí da Comédia em 2018, mas a gente tocava na Comédia, foi muito bem aceito. O nome do grupo é Samaritanos, em homenagem ao Paulo Samaria. O Sérgio já nos convidou para fazer participações representando o próprio Sérgio. A gente tocou num evento chamado, acho que esse é o nome de um evento, mas o evento ecumênico, onde tocava pessoas de várias religiões. Lá no Parque de Madureira, não foi? Sim, no Parque de Madureira, né? Acho que era Inclusive. Cantando a Gente Se Entende, onde tinha gente da Umbanda, evangélico, católico, espírita. Então, assim, não é uma questão, não há essa dissensão, mas existem pessoas que não se sentem tão à vontade. Eu entendo que, quanto gênero, isso possa acontecer e vai acontecer sempre. Nem sempre a gente gosta de todos os gêneros musicais igualmente, mas acho que já está um ponto passivo de que não existe nenhuma questão espiritual de você tocar esse ou aquele gênero que atraia bons ou maus espíritos, a não ser pela tua intenção, pela sua boa vontade, pela como você vivencia a experiência de ser, no nosso caso, ser espírita. Sim, e quando a gente fala de movimento espírita, arte espírita, né? A gente está falando de pessoas que se acostumaram com grumepa, né? Voz e violão, dancinhas. E o novo realmente muitas vezes leva muitos questionamentos, né? Eu lembro do Tiago Brito falando sobre a questão. Do Tiago Brito, não, os foram os Amigos da Luz, é porque eu estava fazendo as gravações de Galera Espírita com o Tiago Brito e a gente conversou sobre isso. Sobre as casas espíritas com a mesa branca, que não podia usar para nada, que não fosse a reunião, essas coisas. O novo ele vai chegando, as pessoas vão tendo visões diferentes. É muito capaz que numa época pensavam de uma forma e depois tenham mudado a forma de pensar, né? Mas eu estava nessa época na Comerge e lembro da alegria que foi para os jovens ouvirem um ritmo que eles se identificavam mais. E muito do que a gente falou no início sobre os abraços, as interações, né? Tirar essa parte sexualizada de um abraço, poder abraçar todo mundo, menino abraçando menina, sem ver isso. Também a dança. Então o pessoal começava a sambar, mas não de uma forma sexualizada. O pessoal estava alegre, é um samba, vamos dançar, e todo mundo puxando um ao outro, e fazendo roda, e vai no meio, e todo mundo comemora quem foi ali no meio, e é uma alegria. E como é que é um momento tão positivo, uma energia tão forte, não é algo bom, né? E não tinha ninguém ali pensando em marchinha de carnaval, em bebê, em nada disso. Então são coisas que a gente tem que dar
o espaço do livre-arbítrio, né, da pessoa confiar de que vão ter pessoas que às vezes vão lembrar, mas não é intuito. A música é a música, a arte, existem vários debates incríveis sobre. Acho que uma vez eu vi um texto do Fábio Leite sobre isso, da arte espírita, de que no final não tem uma separação, né? A gente separa porque a gente está dentro do espiritismo. Então a gente precisa colocar um nome, a gente precisa. O ser humano precisa muito de etiqueta para as coisas, né? Para entender. Então, mas em muitos locais a gente já fez ambientizações com a música Paciência do Lenine, com outras músicas que são tão lindas e trazem também mensagens tão importantes. Epitáfio dos Titãs, eu ia trocar, ia falar Titãs de Epitáfio. Então, existem o limite, né, do que é a arte espírita, eu diria, e nem era sobre isso o questionamento, mas eu aproveitei esse gancho para falar isso. Acho que é o que te transcende, né, o que te faz bem, como a gente fala da religião, como a gente fala, tudo que você tem que faz bem agrega. Você pode trazer, você pode somar. A gente não usa na casa espírita, traz um filme que foi feito porque ele tem uma mensagem boa, positiva. A gente não apresenta para as crianças, para pequenos companheiros, um desenho que tem uma mensagem legal. Não necessariamente foi um cara espírita que fez, mas a mensagem está ali e ela combina com os princípios, né? E acho que isso serve também para o samba, para o rock espírita. Tinham bandas de rock, né? E tem vários outros tipos, tem rap espírita. Então, acho que tem muita coisa legal para ser explorada, para trazer, e o jovem tem muito espaço aí também para chegar com mais novidades também. Sobre isso, a gente colocou na capa do nosso, na contracapa, uma frase do Evangelho, lá no finalzinho, capítulo 28, onde Kardec vai falar das preces. Ele vai falando do Pai Nosso e ele diz: Deus é tão grande que achar que ele prefere que você fale ou cante louvores dessa ou daquela maneira é fazer uma ideia muito mesquinha e pequena dele, né? E aí, trazendo o que o Hélio trouxe sobre a Joana, como é que o Cristo se espraia de você? De várias maneiras, né? Enfim, tolir uma delas, principalmente aí, não entrando nesse mérito, que poderia ser uma discussão enorme, mas principalmente uma versão popular, num gênero associado a uma certa camada social, criminalizada muitas vezes, historicamente, você dizer que isso não pode dentro do movimento espírita, tem toda uma gama de questões que a alegria que você viu nos jovens e que eu vi também, e de várias pessoas que já foram ao evento, já vi gente falar, eu vim aqui para ver qual era, mas eu cheguei aqui e vi que é bom, assim, mudei de ideia. Foi muito pouco. Eu lembro da época, foi bastante polêmico, mas eu lembro que todo mundo que ia ver para testar saía muito impressionado. A energia assim que envolvia esses eventos estavam sempre muito lá em cima. Foi tudo muito legal. Parabéns a todos os envolvidos, né, em trazer o samba para o movimento espírita. E aí, antes da gente ir encaminhando para o nosso final, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Aí eu vou começar com você, Hélio. Quando a gente fala de Colmel, qual a lembrança mais forte que te vem da Colmel? Pode ser uma engraçada, pode ser um perrengue, pode ser uma emocionante, mas qual é aquela primeira coisa que te lembra assim, Colmel, isso? Na playlist que eu ouço diariamente, tem No Monte do Joelson. Então, todo dia eu lembro de uma vez que a gente fez uma montagem do Sermão da Montanha. E aí, Marcos Vinícius de Araújo Fragale fez Jesus, que ele ficava no alto da arquibancada, e Vânia, que hoje em dia mora em Friburgo, eu não vejo há muitos anos, tem algum contato pelo Instagram. Ela dá aula em Caxias, a professora, pelo que eu vejo no Instagram. Ela cantou no monte. E eu nunca tinha visto a Ivânia cantando. E o Joelson tem a voz muito, muito aguda. Ivânia cantou num grave bonito, de contralto, que foi das coisas mais... Assim, eu já vi muita coisa na vida, ainda bem em termos de arte, mas é uma das coisas mais marcantes que eu vi na vida, ficou muito bonito. Então essa é uma imagem que eu guardo com muito carinho, de uma representação muito bonita do Sermão da Montanha.
Eu já tentei memorizar o Sermão da Montanha e não consegui. Para mim é muito difícil. Eu tenho algumas poesias que eu memorizei, tenho algumas partes do Evangelho que eu memorizei. Foi um trabalho muito bonito que o Marcos fez. E Ivânia, então, me marca muito a voz da Ivânia nisso. Acho que foi, como era uma escola na ilha, que tinha a quadra no teto da escola, No último andar, né? no último andar. E talvez tenha sido, se for nessa escola, foi no evento que teve a explosão de uma base da Marinha, O paiol. do Paiol, que fez com que o teto, que era curvo da escola, abaixasse, envergasse de tão grande que foi a a consequência da explosão. Quebrou janelas de casas e apartamentos da ilha, a explosão foi uma coisa muito grave. E meu pai estava, inclusive, trabalhando de serviço nesse dia, a gente ficou apavorado sem notícia dele, meu pai é militar. E o próprio Marcos Vinícius, quando perguntaram para ele o que será que foi isso, que a gente ouviu um certo estrondo, uma coisa estranha, viu o teto da escola envergar e voltar, uma coisa normal, ele disse, foi uma revoada de pombos embaixo. Caramba, Isso, fomos se bater de asas. isso foi pro jornalzinho, eu fazia, das coisas que eu fazia era o jornal, zoando Marcos Vinícius, eu era o sósia do Marcos Vinícius em todos os jornais, Comel e Comer, das coisas. E eles pagavam muito mico. Então, das lembranças que eu tenho, tanto a lembrança de vários jornais, eu fazendo Jô Soares e outras coisas, imitando Marcos Vinícius, e tem essa de atividade no monte que eu fiquei muito emocionado. Entre outras coisas. Legal, muito legal. Quem sabe aí, de repente, não tem uma visita especial na Comel para fazer uma esquetezinha, né? Fiquei curiosa sobre essa interpretação de Jô Soares. E você, Eric, quando a gente fala de Comel, qual é a memória mais forte, a lembrança mais forte que tiver à mente? São muitos, assim. Eu destacaria de momento engraçado, embora possa ser de humor duvidoso para algumas pessoas. Em 2012 eu fiquei muito decepcionado com o tema da Comércio, porque era um ano onde só se falava de 2012, o calendário maia, o mundo vai acabar, e o ano foi só falando disso, né? E a Comércio, eu falei, cara, a Comércio tem que aproveitar isso, porque, cara, a gente vai discutir o fim do mundo, você pode discutir a gênese dos cataclismos, dos flagelos, de lei de destruição, seria maravilhoso, mas tem um tema bom, como sempre, né, mas comum, vamos dizer assim. E aí, conversando com algumas pessoas, conversei com o Fred, falei, cara, a gente tem que levar isso pra Comel e tal. Ele falou, pô, vai ser legal, vamos fazer isso. E acho que foi o tema Bem-vindo à Nova Era. E aí fizemos uma atividade que foi, assim que os jovens chegaram, sempre tem uma reunião de integração, dividimos em grupos e demos material, papelão, papel, coisas coloridas para colar, para eles montarem o mundo como eles gostariam que fosse. O que você espera do mundo e tal, colocarem ali as expectativas deles. E depois voltamos ao salão e fizemos uma exposição daquilo, tinha as músicas lá do evento. De repente, no meio da música, a música é interrompida e começa a tocar Carmina Burana. E entra Humberto Azarite, de manto preto e um capuz, um sorriso maligno nos lábios, e destrói todas as coisas que os jovens fizeram, rasga os papéis na frente dos jovens. Ninguém gritou, mas você via assim o espanto das pessoas, assim, aquele silêncio do... Eu não acredito que o que eu acabei de fazer, eu disse que é o meu mundo que eu estou construindo, alguém chegou e rasgou na minha frente. E aí vem o Fred, pega o microfone e fala, e agora nós vamos ir para o GFE para descobrir como não faz sentido que a gente crie um mundo e alguém destrua do nada sem nenhuma razão para isso. E foi muito difícil trabalhar no GFE naquela manhã, porque os jovens subiram revoltadíssimos com aquele movimento de impacto, assim. E aí eu fiquei pensando que não tem perrengue na Comel, né? A gente recebeu ali as perguntas que poderiam ser feitas. Eu falei, cara, e vale a pena dizer isso, principalmente porque o Hélio está aqui, a gente estava conversando em off isso. Muito do que não ter perrengue na Comel é porque a gente criou uma forma de trabalho que se afastou de um modelo antigo onde você tinha reunião sempre, muitas vezes improdutivas. Você discute uma coisa na quarta, no domingo, ainda não deu tempo nem de pensar. E aí na outra quarta alguém já tem uma ideia, você joga tudo fora que você já tinha feito antes. E aí você fica irritado que você fez um negócio,
trabalho, depois aquilo é descartado. E a gente passou a fazer reuniões mais espaçadas, mais tranquilas, né? Aprendi lá no Paulo II a regra de que um evento é construído no mesmo tempo em que ele é vivido. Então, se você tem uma Comércio de 4 dias, em 4 reuniões de dia inteiro você consegue, ou em 8 períodos de manhã e tarde. A Comel demora 2 dias, então você consegue fazer em 4 manhãs ou 4 tardes, bem espaçadas, você consegue montar um evento com tranquilidade. Paramos de fazer uma coisa que era feita antes. O jovem vai subir às 8h17 e às 8h23 ele vai sair, se deslocar, porque isso não funciona. Você fica estressado por causa do horário, vai, volta e corre. Né? Se o almoço está meio-dia e alguém precisou estender, tudo bem, as outras pessoas vão comer primeiro, depois eles vão. Se alguém precisou sair mais cedo, chega lá e ajuda a arrumar as coisas, não precisa ficar, não, a gente tem que sair meio-dia e prece. E aí isso deu uma leveza para o encontro que me fez pensar que eu não passei perrengue na Comel. Na Comércio passei muitas vezes, mas na Comel não passei por isso. E acho que isso é benéfico, é positivo. O perrengue é a história para contar? Mas também é bom você ter um evento que você tem uma leveza, onde você sai de lá e não sai esgotado fisicamente, emocionalmente, mentalmente, onde você tem uma leveza. E esse é o momento mais emocionante que eu posso dizer. Foi nesse evento também, né, no Bem-vindo à Nova Era, e a gente implementou uma série de mudanças ali. A gente tinha o bombom, onde o jovem pegava, fazia o troco sozinho, não precisava ficar alguém lá contando. Né? Vamos confiar no jovem, ele sabe qual é o valor, ele vai pagar aquilo ali. Não precisa a gente deslocar alguém para ficar estressado com isso. Onde a gente parou de servir a comida. As senhorinhas gostavam de servir, mas tinha uma preocupação com a quantidade. Não, a pessoa sabe a quantidade que ela precisa comer e sabe que se ele desperdiçar comida e tal, ele vai faltar para o próximo. Então a gente trabalhou esse processo de educação ali, fez um evento mais leve. E no final o João fez uma prece linda, onde as preces do João sempre fogem do óbvio, eu gosto muito disso. E ele fez um agradecimento, ele falou: Senhor, obrigado, porque hoje eu vi a nova era. E eu olhei e falei assim, cara, que bonito isso, porque não é um cataclismo, não vai precisar cair um meteoro para você fazer isso, cara. Quando um confia no outro, quando a gente dá autonomia às pessoas, quando a gente acredita no jovem e o negócio funciona, é bonito, é leve, isso é a nova era. E aquilo, no meio daquela prece, me emocionei bastante por isso, porque eu vi que era na simplicidade, na educação, né, como professor, isso me toca muito, que a gente conseguiria construir uma nova era de verdade. Que legal, olha, muito legal mesmo. Teve um episódio que, quando eu tinha 16, 17 anos, a gente terminou de fazer a faxina da escola e foi dormir. Mas fica naquela energia com dificuldade de dormir. Foi uma Comel que foi num colégio em Ramos, perto da Praça do Caidu. E Silvia, e aí entraram umas pessoas da comunidade na escola, falando muito alto, com coisas muito íntimas e complicadas da vida pessoal. Muita coisa da vida pessoal. E isso ecoava por toda a escola. E eu lembro de ficar uma certa expectativa de quem é que vai descer para abordar as pessoas. E tinha uma moça que chamava Silvia Bentes, que não sei se vocês chegaram a conhecer, que era muito pequena, muito magrinha, e que era uma liderança muito importante. E Silvia desceu sozinha e foi lá falar com as pessoas. Pelo menos eu me lembro dela sozinha. Se ela tivesse com alguém, foi ela que abordou. E eu, muito novo e muito inseguro, pensando como é que aquela mulher tão pequena, tão magra, então com as pessoas que algumas delas pareciam até não serem, até meio perigosas, poderia chegar lá, conversar, deschavar e resolver. E depois de 5, 10 minutos de conversa, as pessoas irem embora e ficar tudo tranquilo, sabe? Eu penso hoje, olhando para trás e pensando nessa situação, de como, mais uma vez, é um tipo de assunção de responsabilidade que a gente vai sendo meio que também treinado e vai observando. Tinha um outro amigo de Jacarepaguá, que era o André Rápido, que teve uma vez que disse, não saia, fica aqui. Ouve essa conversa. Você vai ouvir essa conversa com outras pessoas que são responsáveis, você pode ouvir, você vai aprender que daqui a um tempo você vai estar fazendo esse tipo de função. De como esse processo de preparação é bonito da gente assumir determinadas responsabilidades. Então, de como a gente educa e é educado, e de como a gente vai fazendo isso
mas que também tem uma certa consciência de que a gente não educa só para as pessoas assumirem responsabilidade no movimento espírita. É uma educação para a vida, para serem bons cidadãos, bons pais, boas mães, Sim. bons profissionais, serem pessoas legais, viverem da melhor forma possível e que podem ter ciclos de trabalho dentro do movimento espírita, se desejarem. Sim, é bem legal. E uma coisa que foi frequente nos seus contos, muita oportunidade, enquanto você era jovem, né? Te abriram muito espaço. Isso é algo muito importante, né? Para o jovem ter esse espaço. Por isso que eu perguntei, você começou a trabalhar cedo, desde jovem, porque é legal que o jovem veja. Às vezes o jovem está cansado, está achando chato. Isso aconteceu comigo na Comércio. Eu fui na Comércio desde muito pequena, desde os 9 anos. E aí, quando eu cheguei aos 18, tinha muita coisa que eu já tinha visto, algumas atividades, alguns temas. O pessoal da minha casa espírita era muito frequente na época na Comércio. Então, eu via muitas dinâmicas acontecendo. Chegou uma época que eu fiquei um pouco entediada. Não sabia tudo, muito longe. Eu tenho 30 agora e não sei, estou bem longe de saber. Mas pro que era abordado em evento, né? E aí eu quis ir como trabalhadora. E aí o pessoal ficou assim, mas você é colheita. Aí eu falei, não, mas eu quero, poxa, não aguento mais, eu quero trabalhar. E aí tinha o pessoal do SAS, que era um, um, um apêndice do grupo de estudo focado em arte ali. Não era divulgação, mas se precisasse também estava todo mundo ali à disposição. E aí deixaram eu e ele. E isso foi muito importante para que eu começasse, de fato, a trabalhar no meio espírita e sentir mais coragem, né? Porque eu não via esse espaço, eu não pedia esse espaço, eu não sabia que eu podia ter esse espaço, mas depois disso eu fui muito mais confiante. As pessoas também me chamavam mais, me convidavam mais. Então, para o jovem é muito importante ver que existe esse espaço, é muito importante. Não só, muita coisa que eu aprendi também não levo só para o meio espírita, eu levo para a minha vida. Então, realmente, a gente acaba se formando como pessoa. Bom, infelizmente, chegamos no finalzinho. Foi um bate-papo muito legal. Queria agradecer muito a presença de vocês. E antes da gente terminar, eu quero lembrar que a gente vai ter o Esquenta da Comel, dia 6 de julho. Vocês estão convidados. Você também, Hélio. Tá? A gente sabe que de repente você não vai para Comel, mas vai lá, reveja seus amigos. Vamos nos abraçar, vai ser muito legal. Vai ter muita música, vai ter comida, não vai ter saúde. Tem que ter. Poxa, se não tiver. A gente vai ter estudo também, Saúl? Não, nesse dia não, só arte. Olha só, que coisa chata, né? Nossa, eu vou sofrer muito nesse dia, eu adoro. Então, estou muito ansiosa, vai ser um evento muito legal. A gente está organizando. E aí, para ter mais informação, já sabe. Link do bio do Instagram, nosso QR Code aqui com a inscrição. Aqui embaixo no vídeo a gente tem os links para o WhatsApp, para todas as redes sociais. É só você clicar aqui que você vai acompanhar e aí você vai conseguir saber certinho o dia, o horário, o local. Mas a gente também vai contar nos próximos episódios desse podcast. Não perde, tá? E aí, eu vou pedir para vocês encerrarem. Pode ser com um convite para Comel ou com uma mensagem. Já que a gente falou sobre tantos aprendizados aqui que a gente teve, vocês podem deixar uma mensagem para os jovens, para quem está assistindo em casa. Vou deixar vocês livres. Quem quiser começar. Ó, chega junto. Vamos lá, acessa o QR Code e simbora. Reforço o convite também. Estou voltando para Comel esse ano desde 2019, né? Veio a pandemia, minha filha. Agora vou levar ela, quem quiser ver minha filha, vai lá na Comel que vai ter. Né? E quem está há muito tempo e está visitando a gente aqui, quem quiser visitar lá também, quem quiser participar. A Comel é uma família, está sempre de braços abertos. Às vezes as pessoas saem para viajar, para trabalhar, mas está sempre aberto o caminho para voltarem e reconhecerem esses momentos que a gente viu aqui que são tão decisivos na nossa vida, são tão importantes e é legal a gente poder revisitar. Então, quem já foi, volte. Quem não foi, vá pela primeira vez. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.